A paz do Senhor, meus irmãos. Estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre a Páscoa. Estamos agora em um período de Páscoa, né? E nós vivemos cercados de muitas fantasias sobre a Páscoa. E às vezes, em meio a essas fantasias, nós acabamos nos esquecendo, ou talvez acaba passando despercebido, o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a morte de Cristo pelos nossos pecados. Eu quero fazer uma breve leitura aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, no versículo 6, a parte B, versículo 7, versículo 11, 12 e também o versículo 13, onde está falando sobre a primeira Páscoa. Se você tiver um exemplar da Bíblia aí, quiser me acompanhar, fica à vontade. Êxodo 12. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Até aqui nós vemos a primeira Páscoa, a instituição da primeira Páscoa. A primeira Páscoa ela foi celebrada ainda no Egito pelo povo de Israel, quando Deus decide libertar o seu povo do Egito, conforme a promessa feita a Abraão, depois de uma escravidão de mais ou menos 430 anos. Aí Deus decide libertar o seu povo. E depois de enviar também diversas pragas, se não estou equivocado, 9 pragas, essa seria a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E Deus então ordena ao seu povo, ao povo judeu, ao povo de Israel, que sacrificassem um cordeiro. E eles deveriam pegar aquele cordeiro e sacrificar, e o sangue daquele cordeiro deveria ser passado nas ombreiras da porta, nas laterais da porta, e também deveria ser passado na verga da porta, em cima, na parte de cima da porta. E aconteceria que Deus passaria no Egito aquela noite, e quando ele passasse, aquelas casas que tivessem marcadas pelo sangue, não haveria a praga de mortandade. E aqui Deus diz para o povo que passaria por cima deles. E aqui é o significado da palavra Páscoa, que vem do hebraico, né? Pesach, que significa poupar ou passar por cima. E Deus faria isso, e Deus disse que faria isso ao povo quando visse a marca do sangue nas portas. E acontece que essas coisas, todas essas figuras aqui descritas, eu não vou falar muito aqui sobre a Páscoa do Egito, eu vou falar mais de Cristo, né? Que é a nossa Páscoa, como disse o apóstolo Paulo. Essas coisas, essas figuras, elas apontam para Cristo. Elas apontavam para Cristo. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 1,
o escritor está dizendo que a lei tinha a sombra dos bens futuros. Nós temos aqui algumas figuras que eu gostaria de falar. Um cordeiro. A primeira figura que temos da Páscoa é um cordeiro. E este cordeiro, ele está apontando para Cristo. A Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 29, quando João vê a Jesus que vinha para ele, ele tem a seguinte expressão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vemos que a primeira imagem da Páscoa é um cordeiro. Um cordeiro que deveria ser sacrificado. E lá no Egito, o sangue daquele cordeiro seria passado nas vergas das portas. E quando Deus passasse, que visse o sinal do sangue nas portas, Deus pouparia aquela casa. E então Cristo é esse cordeiro a qual está apontando. A segunda imagem que temos é o sangue. Sangue, ele representa a purificação. Sangue, ele representa remissão. Como o escritor aos Hebreus disse, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Nós vemos isso quando Deus estabelece o seu primeiro concerto com o povo. E este concerto, ele é marcado por intermédio do sangue. Se não estou equivocado, em em Êxodo, capítulo 24, Moisés manda aos jovens que sacrifiquem novilhos, e com o sangue daqueles novilhos, Moisés derrama uma parte do sangue daqueles novilhos sobre o altar, e a outra parte ele põe em bacias, e ele lê a lei diante do povo. E o povo faz um juramento ali, dizendo que tudo que estava escrito na lei, eles fariam. E Moisés pega o sangue então e esparge sobre o povo, dizendo que aquele sangue era o concerto de Deus com o povo. E naquele momento Deus está selando um concerto com o povo através do sangue. E o sangue aqui, ele representa o sangue de Cristo, que foi derramado por nós para a remissão dos nossos pecados. Quando Jesus está na ceia com os seus discípulos, Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26 e versículo 27, diz o seguinte: e tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nós vemos que assim como no primeiro concerto de Deus com Israel, também no seu segundo concerto, que já abrange também nós, os gentios, é marcado por sangue. Agora o sangue de Cristo. Agora um concerto não mais pelas obras da lei, mas um concerto agora pelas obras da fé, como Paulo deixa claro em praticamente todas as suas epístolas. E então o sangue aqui, ele representa o sangue daquele cordeiro lá, que passava nas portas e serviria para poupar vidas quando Deus passasse aquela noite e visse o sinal do sangue. É o sangue de Cristo, aponta para o sangue de Cristo derramado na cruz, para nos remir dos nossos pecados, para nos livrar da morte, porque a palavra do Senhor diz: e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E também nós temos a imagem do pão. O pão também representa Cristo.
No Evangelho de João, capítulo 6, e versículo 35, e Jesus disse-lhe: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Jesus aqui, nós vemos claramente que Jesus se declara o pão da vida. E como falei anteriormente, aquele pão era uma figura das coisas que haviam de vir, de Cristo. E há um detalhe, aquele pão deveria ser comido sem fermento. Fermento, em diversas passagens bíblicas, ele representa o pecado. Paulo, dando uma exortação aos coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, olha o que ele diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, ali, aquele pão sem fermento é um lembrete à pureza, à purificação contínua a Deus. Observe que a instituição da Páscoa deveria ser um memorial contínuo. A Páscoa para nós cristãos é a Santa Ceia. Ela é um memorial da morte de Cristo e é celebrada, pelo menos no ministério onde eu congrego, não uma vez no ano, mas mensalmente. E é um evento que deve ser comemorado com muita alegria, porque foi através do Cordeiro sacrificado que nós recebemos a vida. Foi através do sangue de Jesus que nós recebemos a purificação dos nossos pecados. Foi lá na cruz aonde Jesus estava despojando o diabo, aonde Jesus estava nos resgatando, onde Jesus estava nos livrando de toda a maldição. E é um momento que deve ser festejado, porque o Cordeiro, Jesus, ele não está mais morto, mas ele está vivo e está sentado à destra de Deus Pai, e muito em breve virá nos buscar. Você crê? Diga amém. Fica na paz do Senhor Jesus.